Glórias a Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia no livro de A Carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 3. Glórias a Deus, capítulo 3. E vamos estar aqui alguns versículos desse capítulo para nós entendermos aqui esse contexto, o que Paulo estava falando aos irmãos daquela igreja. E ele diz aqui: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa achar ressurreição dentre os mortos. Boa esta palavra. Queridos, nós vimos aqui a veracidade das palavras de Paulo em dizer como era agradável para ele, como era prazeroso servir ao Senhor Jesus, como era maravilhoso para Paulo estar servindo à mercê, à disposição de Deus, mesmo mediante as lutas e intempéries, porque todos nós sabemos que antes de Paulo ser um apóstolo, um propagador do Evangelho de Cristo, Paulo se chamava Saulo e era perseguidor. Então, Saulo era fariseu, Saulo era circuncidado da tribo de Benjamim, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele era hebreu, circuncidado ao 8º dia. Então, Paulo, ele tinha toda a autonomia daquela época. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Saulo, ele era um homem de autoridade naquela época, da elite. Bendito seja o nome do Senhor. Um judeu extremamente religioso, carrasco e perseguidor da igreja do Senhor. Até um dia que ele, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Encontro esse que ele decide abrir mão de todos os teus costumes, abrir mão de toda o seu conhecimento, porque Paulo era um homem poliglota, Paulo era extremamente conhecedor da letra, um cara assim, muito sábio, todos os atributos, inteligentíssimo, Paulo era. E, sobretudo, Paulo tinha autoridade naquela época. Então, Paulo, ele quando tem um encontro com o Senhor Jesus, ele decide abrir mão de toda essa regalia, abrir mão de toda essa elite, abrir mão de toda essa autonomia e começa a se chamar escravo do Senhor, mas um escravo livre. Livre das escolhas ruins, livre das amarras do mundo. Então Paulo, ele diz: bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao Cordeiro. Aleluias. Ele diz aqui: mas
o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Então Paulo tinha um respaldo naquela época e ele deixou de ter, ele abriu mão desse respaldo, desse respeito, entre aspas, bendito seja o nome do Senhor, para agora servir a Deus. E eu quero trazer essa palavra para o dia de hoje. E por que Paulo, ele fez tudo isso? Bendito seja o nome do Senhor. Porque Paulo, ele ouviu do Senhor Jesus, ele foi evangelizado, ele ouviu a palavra do Messias, ele viu a palavra do reino de Deus através de Ananias, o homem o qual teve a incumbência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de ir lá e evangelizar aquele homem que outrora era carrasco, mas estava em uma condição agora de humilhação, de submissão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque quando ele encontra o Senhor, ele pergunta: o que eu devo fazer, Senhor, agora? Então Jesus, ele fala para Paulo o que ele deveria fazer. E o que o Senhor Jesus queria que Paulo fizesse? Que Paulo propagasse agora o evangelho. Que Saulo deixasse de ser perseguidor para ser perseguido por amor de Cristo. E ele não hesita, e ele não titubia nesse momento, ele não faz mau gosto disso, mas sim ele se alegra, porque mesmo sendo pecador, a graça do Senhor chegou até ele. E outra coisa, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que ele ficou maravilhado é que o Senhor, ele estava disposto a perdoar, a ir atrás daqueles que não, aleluia, que não eram circuncidados, que não eram da linhagem, que não eram judeus. O Senhor agora quer chegar às outras nações, aos outros povos. E Paulo foi o propagador do evangelho para fora dos muros, dos portões de Jerusalém. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas chega um momento que Paulo é preso. E quando Paulo é preso, ele começa a evangelizar por cartas. Ele começa a cuidar daquelas igrejas, aqueles grupos de pessoas já evangelizados, já batizados, já libertos. Ele começa a cuidar desse povo mesmo atrás das grades. Mesmo preso, mesmo sentenciado à morte. Mas Paulo, ele não deixa de pregar, porque Paulo tinha um entendimento. Ele podia estar preso fisicamente, mas espiritualmente ele era livre. E hoje não é diferente, queridos. Não importa a situação onde você esteja, não importa o que você esteja passando, mas se você tem vontade, se você tem desejo de propagar o evangelho de Cristo, nada nem ninguém pode lhe deter. Nada nem ninguém pode lhe barrar. Então Paulo, ele disse, mas o que para mim era ganho, mas por que ele fala isso? Ele diz aqui, bendito seja o nome do Senhor, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus. Paulo estava advertindo ali a igreja em Filipos de que tinha muitos religiosos querendo uma conduta, mas ao mesmo tempo que eles queriam uma conduta, aparentemente, interiormente, eles não estavam limpos, transformados, eles não viviam a palavra. Então eles eram maus obreiros, eles davam mau testemunho, mas queriam perseguir, bendito seja o nome do Senhor, como um dia Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Então eles não admitiam uma doutrina diferente, uma liberdade agora de adorar a Deus sem aquela religiosidade de antes. Então Paulo, ele diz aqui, ainda também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então Paulo diz que tudo isso para ele agora não vale de nada. Todos esses títulos, todos esses rótulos, isso é nada. Por quê? Porque o que ele quer mais, bendito seja o nome do Senhor, ele quer perder tudo isso para ganhar muito mais intimidade com Deus. Vamos trazer essa palavra para o dia de hoje. Queridos, nós temos que parar de dar tanto valor a títulos, de dar tanto valor a rótulos. Nós temos que parar de dar tanto valor,
Bendito seja o nome do Senhor Jesus, ao que essa terra aqui dá de atenção, de valor. E nós temos que valorizar a palavra do Senhor. É a chegada de Jesus na nossa vida. É o que Ele nos reprograma. Aquilo que um dia nós aprendemos com os nossos avós, nossos pais, de cultura religiosa, nós hoje abrimos mão para entender qual é a vontade de Deus segundo os seus mandamentos. Então Paulo, ele estava convicto de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele fazia, era nada diante do Senhor. Porque o verdadeiro, bendito seja o nome do Senhor, verdadeira transformação é quando você se coloca no lugar do outro. É quando você sente a dor do outro. Então Paulo começou a sentir a dor do outro. E outra hora Paulo não tinha isso. Paulo tinha os títulos, Paulo tinha a glória, Paulo tinha o respaldo da terra, mas não tinha a graça do Senhor. Não tinha a presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Paulo começa a dar lugar para Jesus, até o lenço com o suor de Paulo, chegando a outras pessoas enfermas, curava, como Pedro. Quando Pedro, de fato, de verdade, abriu mão da sua vontade, daquilo que ele achava importante ou necessário, como Pedro queria tão somente pescar, mas o Senhor queria que ele pescasse almas. Então, quando Pedro, de fato, de verdade, aderiu, aceitou a chamada do Senhor para a vida dele, abriu mão da sua vontade. E até a sombra de Pedro curava por causa da tamanha presença do Senhor da vida dele. Então eu quero te perguntar nessa noite, o que você está disposta a abrir mão? Pelo amor do Senhor, pela chamada, pela chegada dele na sua vida. O que você está colocando em primeiro lugar na sua vida? O que está sendo mais importante para você? Bendito seja o nome do Senhor. O que está sendo mais precioso para você? O que você está tendo de vantagem nessa vida que te impede de verdadeiramente abrir mão dos seus valores, da sua vontade, do seu eu, do seu querer, daquilo que as pessoas te aplaudem, para você de fato e de verdade viver para Cristo? Então Paulo disse, se fosse para eu me vangloriar, para eu me confiar na carne, ora, quem mais podia era eu. Mas Paulo disse o quê? Para mim eu tenho isso como escória. Isso para mim é nada. Queridos, tudo nessa terra aqui vai passar. Então tem gente que está deixando de evangelizar, de cumprir o seu ministério de missionária, de missionário, de pastor, de pastora, para estar inserido em contexto da terra. Bendito seja o nome do Senhor, rejeitando o seu ministério, rejeitando a sua chamada por vaidade da terra. E Paulo disse que tinha tudo isso como escória, como nada, sem valor. Ele diz aqui, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Então, queridos, o que o Senhor está requerendo de você? Ou será que, não desmerecendo aqui dos estudos, longe de mim, nada disso, mas uma faculdade vale mais do que o seu ministério? Um emprego, um concurso público vale mais do que o seu ministério? Renato, quantos pastores abriram mão dos ministérios por causa de um concurso público? Quantas pessoas deixaram de estar pregando a palavra do Senhor, fazendo aquilo que Deus escolheu? Queridos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, amém? Tem pessoas que são... Quantas coisas, queridos, eu já abri mão por amor de Cristo. Quantos convites já vieram para mim, quantas decisões eu já coloquei diante do Senhor e pedi a Deus a vontade dEle. E quando, todas as vezes que eu aderi à vontade do Senhor, houve na minha alma, no meu espírito, um regozijo. Eu poderia agora estar em N lugares, mas o Senhor me chamou para evangelizar. O Senhor me chamou para propagar a palavra dEle pelas vias sonoras do rádio. E eu tão somente obedeci. Quantas pessoas me criticam, quantas pessoas dizem que por eu ser mulher, eu não posso pastorear, eu não posso estar em cima de um altar, eu não posso estar cuidando de vida, mas o Senhor me entregou isso. E eu tenho visto pessoas, famílias, sendo restauradas, transformadas, libertas, curadas por essa chamada.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então não importa o que as pessoas pensem ou falem ao meu ou ao seu respeito. Eu não importa o que essa terra aqui é de excelência ou não. O que importa é que Jesus chegou na nossa vida. Jesus, bendito seja o nome do Senhor, está te chamando para ter uma relação contigo, como teve com Saulo, como chegou na vida e mudou o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como mudou o nome de Pedro também. O Senhor, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Tem um mês e meio, encontrei uma colega minha, nós fizemos um curso técnico de enfermagem juntas, e ela disse, Ruth, que bom te ver. Olha, hoje você é pastora, né? Que maravilha. Eu vou lá visitar a igreja. Eu digo, amém. Então ela ficou maravilhada. Mas outrora nós saíamos, né? Nós bebíamos, nós batíamos papo, entendeu? Não fazia mal a ninguém, nós mesmos, fazia para mim mesmo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus chegou na minha vida. E Ele chegou com a voz doce, mansa, poderosa, e fez uma mudança na minha vida. E eu abri mão de muitas coisas. E abro a cada dia mão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantos comandos o Senhor já me deu? Quantas direções o Senhor já me deu? E me colocou ali na maior provação, para ver se eu ia aderir à minha vontade ou à vontade do Senhor. Querido, a minha vontade, a sua vontade diante de Deus não é nada. O Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus sempre tem o melhor para nós. Então o Senhor Jesus mostrou para Saulo e diz, olha, você está perseguindo a paz. Você está querendo perseguir o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu vou te limpar, meu filho. Eu vou colocar dentro de você o meu melhor. E você vai ver quão tamanha bobagem você estava fazendo. Querido, quantas pessoas hoje ainda, nesse momento agora, pode alguém estar me ouvindo agora e estar dizendo, bestalhada, ou é tonta, é tola, e está aí falando bobagem, porque não tem a graça do Senhor ainda. Mas isso não quer dizer que Deus não ame. Que assim como o Senhor viu Saulo indo para Damasco para perseguir, para matar, o Senhor está vendo também essa pessoa. Quantas pessoas xingam os pastores, as pastoras, quantas pessoas xingam as igrejas, perseguem, até chegar o dia de ter um encontro com o Espírito Santo. E se arrependem, né? Se constrange, porque fez na ignorância. Então Paulo, quando ele de fato e de verdade conheceu o amor, conheceu a graça, ele viu que a vida dele não era nada daquilo, né? Que a vida com Cristo não é religiosidade, não é dogma, não é, bendito seja o nome do Senhor, protocolo humano, nada disso. É a vontade do Senhor. Queridos, quantos homens de Deus estão aí que têm intimidade com Deus, mas não admite uma mulher em cima do altar, não admite uma mulher pregando o evangelho, não admite, bendito seja o nome do Senhor, uma mulher ser chamada de pastora. Existe um preconceito terrível, existe uma fúria, uma ira, que ao mesmo tempo que está pregando o amor, está pregando a comunhão, que Deus não faz acepção de pessoas, ao mesmo tempo está o quê? Fazendo acepção de pessoas. Porque, querido, Jesus está vivo. E a primeira pessoa a pregar Jesus ressurreto foi uma mulher. Na ordenança dele, ele que ordenou. Não é assim, Renato? Amém ou não amém? Jesus ressurreto. E Maria Madalena foi lá e viu. E foi a primeira pessoa, não foi um. Então Deus não faz acepção de pessoas, nós temos que nos amar, nos respeitar. Então, o que o Senhor está requerendo de você, meu irmão, minha irmã? O que você está abrindo mão por amor de Cristo? Será que você abriu mão dessa roda aí de pagode, essa roda de samba? Você está disposto a abrir mão, bendito seja o nome do Senhor,
de alguns cargos, de algumas, eu não sei, eu não vou citar aqui, mas o Espírito Santo vai falar contigo. O que você está disposto a abrir mão por amor de Cristo? O que você está disposto a abrir? Ele diz aqui, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Quantos trabalhos já abri mão? Quantas coisas já abri mão? Bendito seja o nome do Senhor Jesus, para estar na presença do Rei da Glória. Porque tudo isso aqui, queridos, vai passar. Isso aqui vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela nunca vai passar. Bendito seja o nome, ela é eterna. Glórias a Deus. Então que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Olha o que Paulo, ele disse, eu abro mão de tudo. Tudo que era ganho para mim, eu abro mão. Porque o que eu quero é a salvação. O que importa é a salvação. Então, pastora, quer dizer que eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Você entendeu muito bem. Na caminhada com Cristo, nós temos que saber fazer escolha. Na caminhada cristã, nós temos que abrir mão do nosso eu, da nossa vontade. A palavra do Senhor não gera confusão. A palavra do Senhor gera libertação. E que ela venha nos libertar, em nome de Jesus. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glória seja dada ao Cordeiro. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, porque eu creio que ela abriu hoje os olhos de muitas pessoas e vai continuar abrindo, meu Pai, à medida que essa mensagem for chegando em outras pessoas, em outras vidas, através do canal do YouTube, através, meu Pai, de outras plataformas. O Senhor, meu Pai, vai abrir o entendimento dessas pessoas e fazer com que elas, meu Pai, venham, em nome de Jesus, escolher a tua vontade, meu Deus. Porque a sua vontade, meu Pai, para nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Meu Deus, não deixe as pessoas, meu Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, que essas vidas, meu Pai, não troque a comunhão com o Senhor por determinados lugares nessa terra, por determinadas posições, meu Pai. Porque tudo isso é passageiro. Mas que ele, que ela, meu Pai, venha aderir à tua vontade. Venha aderir ao teu propósito, à tua chamada para cada um deles, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, nessa noite, nesse momento que essa pessoa vai ouvir essa ministração, emane a tua graça, a tua cura e, sobretudo, coragem para essas pessoas, meu Pai, renunciarem à carne e aderirem ao Espírito da verdade, no nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus, é que eu me despeço com alegria no meu coração, crendo que mais uma vez eu cumpri o ID do Senhor e que a palavra do Senhor não volta vazia. Beijo no seu coração, graça e paz, fiquem todos com Deus e até o próximo sábado, se o nosso bom Deus permitir. Termina agora o programa Luz para o Mundo, com a pastora Ruth Santana.